Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holdergrafista. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise do Banco do Brasil, dos seus números, indicadores, múltiplos, a ação em si. Vou fazer uma análise do preço atual da ação, se está barato ou se não está, e se o banco como um todo vale a pena ser investido, tanto para os investidores focados em dividendos, como para os investidores em geral. Ok? Bom, primeiramente, as primeiras informações da ação que a gente tem disponível, principalmente no Status Invest e em outros sites como esse, são essas aqui. Daí, primeiramente, eu vou dar minha opinião sobre esses filtros aqui. Primeiro, tipo, ON. Ordinária ou não. O que acontece? Eu normalmente vou na ação mais líquida daquela empresa. No caso, o Banco do Brasil só tem essa ordinária, então eu acabo indo nela. No caso de outras ações, de outras empresas, como por exemplo Taesa, que tem as ordinárias com final 3, preferenciais com final 4 e Units com final 11, eu acabo indo na Unit porque geralmente ela acaba tendo bem mais liquidez do que as outras ações. Bom, participação do Ibov acaba não influenciando para o meu método de investimentos e como um todo, na minha opinião. O Tag Along, o que acontece? Eu não coloco como um filtro específico das empresas, assim, tipo, a empresa que eu invisto tem que ter Tag Along. Não precisa ter. Mas eu acabo preferindo investir nas empresas que possuem um Tag Along de pelo menos 80%. Que é basicamente o quê? Se alguém vir comprar as ações daquela empresa que está disponível no mercado, o Tag Along, ele garante que você vai poder vender as suas ações ao preço que aquele comprador está comprando, entendeu? Se o Tag Along é de 100%, então tu vai poder vender pelo mesmo preço que o comprador comprou do controlador, entendeu? Tem um investidor principal que controlava a empresa e está vendendo a participação dele para esse outro investidor de fora. E você vai ter direito a vender suas ações pelo mesmo preço que esse cara está vendendo para esse cara, entendeu? Deu para entender? O Tag Along de 100% é tu poder vender pelo mesmo preço. Um de 80% seria poder vender por pelo menos 80% desse preço aqui, entendeu? Então eu acabo preferindo por empresas que possuem Tag Along, mas não é uma exigência. Liquidez média diária, o que acontece? Eu acabo preferindo empresas, até por causa do que eu falei antes do tipo da ação, empresas, ou melhor, ações que possuem uma liquidez média diária de pelo menos R$1 milhão negociado por dia. Mercado de opções acaba não olhando muito para isso daqui, mas com uma liquidez alta acaba tendo muitas ações em aberto. E para quem investe focando em dividendos e acaba tentando rentabilizar suas ações com os dividendos sintéticos através de opções, acaba sendo interessante ter um mercado de opções muito bem aquecido. Agora, indo um pouco mais para o histórico do banco, o que acontece? O lucro líquido dele tem se mantido positivo desde todo esse histórico aqui que eu puxei dentro do site do Fundamentos. Aqui nós conseguimos ver nas barras azuis o lucro líquido que o banco teve e nas barras verdes os dividendos que ele pagou. Ou seja, ele sempre teve lucro e sempre pagou dividendos. Mais para frente iremos ver isso com um pouquinho mais de profundidade, ok? Mas aqui já conseguimos ter uma noção do quão sólido que é esse banco. Bom, aqui o que é? É a margem líquida. É o que basicamente? Quanto de lucro líquido que no caso essa empresa, esse banco consegue gerar em relação à receita líquida dela. Que é basicamente o que? Receita líquida é quanto de caixa que ela gera lá no início das suas operações e no final disso tudo, quanto que sobra no final de lucro líquido. Entendeu? Essa relação aqui é a margem líquida. E o que acontece? Eu acabo preferindo empresas que possuem uma margem líquida de pelo menos 10% e numa média histórica, uma média de pelo menos acima de 10%.
ou mais. E o Banco do Brasil acaba passando por esse filtro. Atualmente está em quase 14% essa margem líquida e historicamente ele teve quase 12% de margem. Então, mesmo 2016 ali, a margem ainda atingiu 4%, que foi a mínima desses últimos anos ali. Se ela fosse negativa, o banco estaria tendo prejuízo. Mas ainda assim foi positiva e quando a gente pega um histórico mais longo, conseguimos ver que ele tem um histórico bem positivo nesse ponto. Agora o que acontece? Por causa do motivo de que essa empresa é um banco, nós temos alguns indicadores específicos para bancos para avaliar. Por quê? Porque numa empresa normal, o que eu consideraria? O nível de alavancagem dessa empresa, a dívida dela. No caso dos bancos, com exceção de bancos pequenos, startups e por aí vai, esses bancos grandes aqui, eles não têm dívidas que nem as outras empresas, porque eles trabalham com dívidas, entendeu? Eles pegam dinheiro de um lado e emprestam do outro. Então as dívidas é uma forma de eles conseguirem rentabilizar, o seu operacional. Então, qual que é a forma da gente conseguir mensurar, ter uma noção de quão alavancado e, portanto, arriscado que aquele banco tá? Bom, eu entrei dentro do site do Banco Data. Caso você quiser dar uma olhada, pesquisa no Google Banco Data, entra lá, pesquisa o nome do banco que você quer ter acesso às informações e lá vão estar esses dois índices aqui, que são dois indicadores para a gente ter uma noção da saúde que o banco tem. Primeiramente, o índice de Basileia. O índice de Basileia, ele mostra para nós o quê? Quanto, em relação ao dinheiro que o banco está emprestando, quanto disso que é capital próprio do banco. Ou seja, que ele não está dependendo de pegar dinheiro de outras pessoas para emprestar para essas outras, entendeu? Os empréstimos que ele está fazendo é capital próprio do banco, pertence ao banco e ele está emprestando, entendeu? Portanto, quanto maior o índice de Basileia, maior essa porcentagem de patrimônio próprio dele que ele está emprestando e não está precisando pegar empréstimos de outros investidores ou outras instituições. O que acontece? A partir de uns 15%, acaba já sendo um índice de Basileia bem mais interessante e bem conservador. Abaixo de 15%, aí ativa um sinal de alerta para ficar, opa, tem alguma coisa de errado aí nesse banco. Esse banco está um pouco mais alavancado do que ele deveria estar. E no caso, o Banco do Brasil ele está em 19,3%. Então, nesse ponto, ele está assim, bem tranquilo, está num nível bem conservador. Poderia estar até mais, mas ali nesse patamar de 19%, 20% já é bem conservador. Aí, na parte de baixo, nós temos o índice de imobilização, que como nós podemos ver, de 45% para menos é o interessante, e para mais acaba sendo arriscado. O que é isso? Através do índice de imobilização, a gente consegue ter uma noção de, em relação aos ativos do banco, o dinheiro do banco, quanto que está imobilizado, que o banco não vai conseguir ter acesso no curto prazo, caso ele precisar daquele dinheiro, e quanto que está livre em circulação, e caso o banco precisar, ele vai poder utilizar aquele dinheiro, seja para algum credor que está precisando do dinheiro de volta, está exigindo do banco de volta, ele poder devolver ou aumentar suas provisões de crédito ou várias outras coisas que o banco pode precisar. Entendeu? Então, esse índice ele mostra em relação a todo o dinheiro que o banco tem, quanto que está imobilizado e quanto que está livre. E essa porcentagem aqui é quanto que está imobilizado. Atualmente o Banco do Brasil ele tem 14,8% do dinheiro dele imobilizado. Então também é um patamar bem conservador. Primeiro, na parte de cima ele não está muito alavancado. Segundo, na parte de baixo ele não tem muito dinheiro também emprestado que ele não vai conseguir ter acesso. Então acaba sendo dois indicadores muito conservadores que me dá mais segurança para poder investir nesse banco. Agora, indo para a parte um pouco mais dos dividendos, para quem acaba focando em dividendos. Aqui eu trouxe um gráfico dos últimos anos do dividend yield histórico que a empresa teve a cada ano. Que é basicamente o quê?
os dividendos que ela distribuiu a cada ano em relação à cotação das suas ações. E com isso aqui nós conseguimos ter uma noção se em relação aos dividendos que a empresa paga, o mercado costuma precificar essa empresa muito barata ou muito cara, entendeu? Então, historicamente, nós conseguimos ter uma noção se ter essa empresa em carteira e investir nela gerou bons dividendos, um bom retorno apenas em dividendos. E numa média, nós conseguimos ver que o Banco do Brasil teve um dividend yield de 6,34%, sendo que atualmente está em 8,42%. De 2016 até 2020, acabou tendo um dividend yield um pouco abaixo da média ali. Mas quando a gente pega um contexto um pouco mais geral, acabou sendo um banco que sim remunerou bem os seus acionistas em questão de dividendos. Então o que acontece? Nesse caso aqui, eu gosto de pegar empresas cuja média de dividend yield histórica é de pelo menos acima de 5, 6% ali, se o meu foco for dividendos de fato. Porque daí eu consigo perceber que não é tão fora da curva, não é tão estranho assim a empresa estar, por exemplo, com dividend yield de 8,42% agora. Entendeu? Porque, por exemplo, olha a Petrobras agora. Petrobras está com dividend yield de 20%, 30%. E eu sempre fico, quando eu vejo um dividend yield tão alto como esse, eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha. Pera aí, será que esses dividendos são sustentáveis? E se são sustentáveis, por que o mercado está precificando a companhia de um patamar tão barato como esse, que o dividend yield atual dela é tão alto? Entendeu? Fico com uma pulga atrás da orelha. Eu pego esse histórico aqui e olho o histórico dos últimos anos. Se historicamente essa empresa pagou um dividend yield tão alto assim quanto o que está agora. E se sim, se de fato isso aconteceu, aí eu consigo ter uma tranquilidade um pouco maior que sim, o mercado acaba precificando essa empresa bem abaixo. Talvez porque ela tem um risco maior, aí nós vamos conseguir ver melhor nessa análise aqui. Ou talvez porque seja uma empresa que não cresça, entendeu? Aí o mercado acaba precificando muito mais abaixo e com um dividend yield mais alto. Aí, para quem acaba focando em dividendos e recebe esses dividendos, alocando eles com muita inteligência para receber uma rentabilidade boa em cima, acaba valendo a pena. Bom, e aqui, também focado em dividendos, nós temos o histórico de dividendos distribuídos pelo banco. Aqui nós conseguimos ver que, pelo menos desde 1998, o Banco do Brasil distribuiu dividendos todos os anos, sem falhar um ano sequer. Ou seja, basicamente 24 anos seguidos distribuindo dividendos. O que acontece? Nesse ponto aqui, um filtro que eu gosto muito de colocar é uma empresa que pagou dividendos em todos os últimos 10 anos, pelo menos. Ok? O Banco do Brasil pagou nos últimos 24 anos. Ou seja, ele passa nesse filtro com louvor. Agora, indo para a parte um pouco mais de preço mesmo. O que eu estava olhando até agora é se o banco ele é conservador, se ele tem margens boas, se ele acaba sendo uma ação conservadora para se investir. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu posso trazer outros indicadores, outros números da empresa um pouco mais aprofundados. Mas agora eu vou focar no preço mesmo. E começando por esse indicador aqui, que é o preço sobre lucro. Ou seja, mostra para nós quanto que o mercado está pagando pela empresa em relação aos lucros que ela gerou. Esses lucros que são considerados para esse indicador aqui são sempre os lucros dos últimos 12 meses, ok? É pegado o lucro dos últimos 12 meses e é comparado com o preço do mercado atualmente. Que na verdade a fórmula é o contrário, é o preço sobre esse lucro dos últimos 12 meses, entendeu? Aí nós conseguimos ter uma noção. O que acontece? Se o preço sobre o lucro atual for abaixo de uma média no ponto histórico, quer dizer que atualmente o mercado está pagando bem menos pelos lucros da empresa, ou seja, possivelmente a empresa está mais barata, só que é toda aquela questão lá. Uma análise mais aprofundada envolve muitas outras coisas que
quando, quando nós olhamos assim, nós podemos ficar desconfiados e achar que, quem sabe, o mercado está precificando alguma coisa que nós não estamos vendo. Mas quando a gente pega um apanhado de vários indicadores, nós conseguimos ter um pouco mais de segurança na nossa análise. No caso, o Banco do Brasil ele está atualmente com um PL de 5,11 vezes. Ou seja, se a gente investir nele agora, a gente está pagando um pouco mais de 5 vezes os lucros que ele gerou nos últimos 12 meses, no momento em que a gente está comprando a ação. Isso, em relação ao histórico dele, é 27% abaixo da média histórica dele. Então isso pode ser mais um indício de que sim, a empresa está barata. Ou que a empresa está barata na bolsa, ou que possivelmente o mercado está precificando uma queda nos lucros para os próximos anos. É claro, nós não somos futurólogos. Pode ser que o lucro venha a cair, mas é mais um indício de que a ação pode estar barata. Aí o segundo indicador que considera o preço de mercado sobre o valor patrimonial, o valor contábil da empresa, que também nós usamos com mesmo um racional parecido com o do PL, que é basicamente assim, ó, quantas vezes o mercado está pagando em relação ao valor patrimonial da empresa. Atualmente, o mercado está pagando 0,7 vezes o valor patrimonial, ou seja, um deságio de 30% em relação ao valor patrimonial do Banco do Brasil. E isso em relação à média dele, a média, ele é historicamente cotado um pouco acima do valor patrimonial, 1,02 vezes. Isso representa 31% abaixo dessa média. Então pode ser mais um indício de que o Banco do Brasil sim está barato. Aí um outro indicador, o EV/EBIT histórico. O que acontece? Uma empresa normal, eu considero o EV/EBITDA. Porque o que é o EBITDA? É o fluxo de caixa, ou melhor, a geração de caixa da companhia, descontando amortizações e vários outros pontos de dívidas, entendeu? Enquanto que os bancos, eles não têm dívidas com credores para pagar, porque o produto deles, o trabalho deles, é justamente intermediar essas dívidas. Então, para empresas financeiras não tem o EBITDA, mas tem o EBIT, que é o lucros antes de juros e impostos. Entendeu? E a gente consegue usar para instituições financeiras isso como uma forma da gente metrificar a geração de caixa original da companhia. O EV é basicamente o valor de firma, que a gente consegue ter uma noção do valor dos ativos da companhia como um todo. E assim a gente consegue metrificar quanto que o mercado está pagando em relação aos ativos da companhia, entendeu? Em relação à geração de caixa dela e em relação aos ativos da companhia. Resumindo, estando abaixo da média, também acaba sendo um indicador muito mais claro, muito mais positivo para a empresa. Nesse caso aqui está 29% abaixo da média. Acaba tendo o mesmo racional que os outros dois indicadores. Se está abaixo da média, pode ser mais um indicativo de que essa ação está barata. Bom, agora indo para a parte da análise gráfica. Análise gráfica, o que acontece? Eu peguei esse gráfico aqui, cujo cada barrinha dessas aqui equivale a um mês, ok? Então eu peguei desde lá muito tempo atrás, desde 2008, antes de 2008, até os dias atuais. E o padrão que eu consegui achar foi que o Banco do Brasil costuma seguir essa tendência aqui, ficar subindo e descendo entre essas duas linhas aqui, que a gente chama de linha de tendência de alta. Historicamente, quando o banco toca na parte de baixo, ele tende a voltar a subir. Tocando na parte de cima, ele tende a cair. É claro que, historicamente, podem ocorrer distorções. Como, por exemplo, lá em 2016, ele acabou caindo abaixo, mas depois se recuperou com força. E em 2019, início de 2020, ali, quando ele ficou acima, mas depois despencou com força, de volta para dentro dessa tendência. Atualmente, ele está na parte de cima desse canal de alta.
Então, graficamente, acende um pequeno sinal de alerta para mim que eu poderia, quem sabe, esperar esse banco pelo menos dar mais uma quedinha ali para o patamar de R$30, R$29. É claro que as ações podem não voltar a cair para esse patamar de novo, mas eu acabo sendo um investidor um pouco mais conservador. Eu esperaria uma queda para pelo menos uns R$32 abaixo disso, pelo menos, para ter um pouco mais de margem de segurança. Por quê? A análise gráfica, ela costuma não ser tão efetiva quanto a análise fundamentalista. Porém, já que eu sou um investidor mais conservador, eu gosto de pegar vários tipos de análise de vários pontos diferentes, quando todas elas estão apontando para o mesmo lado. Todas elas estão apontando que aquela empresa é boa e que ela está barata. Aí eu invisto, entendeu? Então eu acabo preferindo perder algumas oportunidades se quando as que eu encontrar eu tiver mesmo convicção de que são boas oportunidades de boas empresas. Aí eu entro com um pouco mais de força nelas, entendeu? Aí eu trouxe uma palhinha, digamos assim, de uma análise técnica aqui, que é um dos indicadores que eu mais gosto de usar, o índice de força relativa. O que acontece? Ele mostra para nós se aquele ativo ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Sobrecomprado é basicamente o quê? Se aquele ativo subiu muito forte em pouquíssimo tempo. Porque o que acontece? Uma movimentação de alta saudável para as ações é uma alta, uma baixa. Uma alta, uma baixa. Uma alta, uma baixa. Entende? Assim ele vai subindo aos poucos de uma maneira saudável. Se ele sobe muito forte de uma só vez, isso normalmente precede uma queda muito forte também. E daí a gente consegue metrificar isso através do índice de força relativa, que é quando ele está sobrecomprado na linha pontilhada vermelha ali na parte de cima, é porque as ações podem estar caras, podem estar muito sobrecompradas e podem estar perto de uma queda. Assim como se estivesse perto da linha pontilhada verde, estaria sobrevendido. O que acontece? Que seria basicamente o oposto a isso. O que acontece? O Banco do Brasil, ele historicamente nunca ficou sobrevendido mesmo. Mas a gente consegue traçar um paralelo em relação aos fundos que ele fez. Ali por volta do índice de força relativa apontando 40, 45 por aí. Ali historicamente é um bom patamar de compra das ações, tecnicamente falando. Mas esse indicador é que eu gosto muito mais de usar ele para ter uma noção se a ação tá cara do que se a empresa tá barata, entendeu? E atualmente ele não tá apontando nenhum nem outro. Nem que tá barata, nem que tá cara. Como nós podemos ver ali, em vários momentos de crise no passado, esse indicador, ou até mesmo de outros picos, né, de preço, antes do preço voltar a cair com força, ele mostrou isso para nós. Mas atualmente ele não ativa esse sinal de alerta de que a ação tá cara. Então, quanto a isso, eu fico um pouco mais tranquilo. Mas também, como eu falei, ele não indica que a ação está barata. Aí, por último, o nosso preço teto de dividendos. Aqui no caso, eu trouxe o preço teto em relação ao histórico. Eu peguei a média de 5 anos dessa empresa e a média de dividendos desses 5 anos e tracei preços teto de 6% e de 8%. Se você quiser um preço teto mais aprofundado, pegando o projetivo, pegando esse histórico, fazendo uma média entre eles, ou seja, um aperfeiçoamento do preço teto, esses dias eu postei um vídeo no canal aqui sobre o Banco do Brasil. É só dar uma olhada ali que tu acha, que é sobre a análise de dividendos do Banco do Brasil. Ali tá bem mais aprofundado. Mas aqui o que eu fiz? Um preço teto de 6% e um de 8%. O que isso quer dizer? E por que eu peguei também o histórico, a média de 5 anos? Porque basicamente o que já aconteceu é muito mais provável que continue acontecendo do que as projeções de que eles estão fazendo. Entendeu? Como o senhor Luiz Barsi já falou, e eu repito aqui, o que foi constante no passado é provável no futuro. Então, o que acontece? Eu acabo não considerando muito essas projeções aqui. Eu gosto de me basear muito mais no passado para me inspirar para o futuro. Então, eu peguei esse histórico aqui de dividendos e fiz uma média de 5 anos,
o dividendo distribuídos nesses últimos 5 anos e deu R$ 1,74 por ação. E daí, com isso, nós temos preço teto de 6% de R$ 29,00 e de 8% de R$ 21,75. Ou seja, se você quer receber uma remuneração apenas em dividendos, investindo nessa empresa, de pelo menos 6%, você precisa comprar abaixo de R$ 29,00. Se você quer receber uma remuneração de pelo menos 8% apenas em dividendos, você deve comprar abaixo de R$ 21,75. Mas isso é claro que não é certeza, né? Isso é com base no histórico, só que ainda assim considera um histórico lá do passado, lá de 2016, quando essa empresa acabou pagando poucos dividendos ainda aquela vez. Então acaba que pode estar um pouco distorcido. Mas, já que eu sou um investidor um pouco mais conservador, eu acabo olhando muito mais para esse ponto aqui também. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ficou um pouquinho mais longo nesse vídeo aqui. Se vocês acharem que tem alguma coisa que eu precisava adicionar nesse vídeo, alguma coisa que faltou, alguma coisa que vocês acham que foi inútil para vocês e que eu deveria tirar desse vídeo, se vocês gostaram desse novo modelo que eu trouxe aqui e querem que eu traga mais vídeos como esses, deixa aqui nos comentários e deixa inclusive sugestões de empresas, ok? Bom, e é claro, deixa o like nesse vídeo se gostou, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Se inscreve aqui no canal para eu continuar trazendo vídeos úteis, cada vez com mais informações como essa, né? Que eu trago vídeos toda semana e estou tentando trazer todos os dias, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, hein? Cara, você é um guerreiro se assistiu até aqui, hein? Inclusive, comenta aqui embaixo, nos comentários, se você assistiu até aqui. Faz algum comentário sobre o Banco do Brasil. Comenta só, quem sabe comenta só Banco do Brasil nos comentários. Faz um comentário só Banco do Brasil, que eu vou saber que você assistiu até o final, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!